Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa exibido pela ISTV, TV Profissão, pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Esse programa é transmitido ao vivo aqui de Curitiba, todas as segundas-feiras às 17h15. Hoje, por uma questão de sinal, nós estamos entrando um pouquinho atrasado, já peço desculpa aos nossos telespectadores, principalmente você aí, nosso aluno, egressos, nossos polos de apoio presencial. A importância que a gente tem sempre de estar na vida dos nossos alunos, dos nossos egressos, mas principalmente os nossos polos de apoio presencial, que de fato são os que validam a chegada desse nosso aluno. Estávamos agora há pouco numa avaliação do MEC, que a gente vem passando toda semana, e um dos avaliadores do MEC realmente fazia essa fala, a importância do gestor aí na ponta, que é a gestão dos nossos polos de apoio presencial. Então fica aqui o meu muito obrigado já a todos esses colaboradores hoje, que são aí mais de 750 a nível nacional, e os nossos polos no exterior. Toda segunda-feira a gente sempre traz um tema pertinente a um processo de formação, à empregabilidade, às competências, mas que de fato tem que ter alguma relevância dentro do seu processo de formação. E hoje a gente vai trabalhar um tema que é muito importante, porque a gente tem que trabalhar a questão da cultura na fé, teologia e cultura. Expressão da fé e arte. Será que essa expressão ela é oriunda de uma determinada religião? Nós estamos falando de um país onde nós temos a diversidade cultural, seja nas artes, seja nas religiões. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho de qual é esta expressão, como é que a gente identifica essa expressão cultural através da fé. E para isso, nós sempre compomos a nossa mesa com especialistas no assunto. E o bacana desse programa é que a gente sempre valida que tudo isso é possível mediante a fala do egresso. O egresso é a maior joia que uma instituição de ensino pode ter. Palavras da professora Dinamara, coordenadora, diretora da Escola Superior de Educação aqui da Uninter. Para fazer parte desse bate-papo, dessa mesa, eu tenho a honra de ter aqui comigo, na tarde de hoje, o professor Adriano de Souza Lima. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, professor Sidney. Obrigado pelo convite para participar mais uma vez do programa Competência e Empregabilidade. Eu quero cumprimentar todos os nossos telespectadores que estão participando do nosso programa. É sempre muito bom estar aqui para a gente conversar, refletir um pouco sobre um tema fundamental, um tema importante, que é pensar a questão da fé e da cultura. E aí o professor Sidney já fez alguns destaques na sua introdução sobre a dimensão do país, a diversidade da expressão da fé, né, que a gente tem no país. E por isso que a gente vai falar, né, do ponto de vista dentro do contexto ocidental, a gente tem uma religião que sempre foi majoritária, se a gente pensar a questão do cristianismo, mas evidente a gente vai pensar, Sidney, a questão da fé, né, e da cultura e a expressão, né, como que essa questão religiosa, como que o fenômeno religioso ele é expressado no contexto cultural, especificamente no contexto cultural brasileiro, que, como já foi destacado, é um contexto plural, né? Então a gente vive num país que é plural, tanto culturalmente como religiosamente. E nessa pluralidade, né, aparece a fé nas suas diversas formas. Então é sobre isso que a gente vai conversar, e é bacana porque essa diversidade da fé, Sidney, ela acaba impactando inclusive no contexto econômico do país, né? E isso é fundamental, em especial aqui para o nosso
contexto do programa Competência e Empregabilidade. Sidney já destacou, a gente tem alguns convidados aí para conversar com a gente. São especificamente 2 convidados, né? Uma professora e um egresso. Um egresso. Muito bem, professor. Então vamos compor a nossa mesa aqui, nosso quadro. Professora doutora Hilda Teixeira. Seja bem-vinda, professora Hilda. Muito obrigada. Vocês me ouvem? Eu gostaria de me apresentar, mas antes de tudo eu gostaria de agradecer e por poder participar desse programa, que eu acho que é um tema extremamente importante, né, para a nossa formação, né, para o nosso país, que está em constante formação, né? Como os professores já destacaram, eu sou artista plástica e eu trabalho no âmbito das artes visuais. Também sou professora, pesquisadora e resido aqui em São Paulo. Eu tive a grande sorte de fazer o doutorado na PUC do Paraná, e sob a orientação do professor Márcio Fernandes, e com o tema que me é muito caro, porque fui assistente do artista Cláudio Pastro por muito tempo, e o artista Cláudio Pastro foi o responsável pelo projeto interno, projeto iconográfico interno da Basílica de Aparecida. Eu espero poder colaborar com esse programa maravilhoso e cumprimento a todos nessa tarde. E nós temos nosso aluno egresso. Ali, seja bem-vindo. Como vai, Arlindo? Boa tarde, professor, tudo bem? Professor Adriano, professora. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade, o convite de estar participando desse encontro aqui com vocês. Eu sou egresso do curso de Ciências da Religião, da Uninter, e atualmente estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, aqui na Universidade Federal do Pará. Eu falo de Belém do Pará, e é um prazer imenso participar desse encontro com essa temática que é desafiadora, mas é uma temática que ajuda na formação de muitos dos alunos que, não só da graduação, mas também do ensino médio e ensino fundamental, a ter uma compreensão do que é a arte, essa união entre arte e religião. A gente vive num país laico, né, e por isso esse desafio de se falar de arte e religião se torna mais, não vou dizer essa palavra fácil, mas se torna uma coisa mais amigável, por conta de nós estarmos, como o professor Adriano falou, num país onde existe uma pluralidade, né? E aí essa temática ela é muito importante para os nossos alunos e para todo o Brasil. Obrigado. Muito bem, sejam todos bem-vindos. E eu queria fazer um agradecimento a todos vocês que estão aí no chat. A professora Cris está aí, por detrás das câmeras. Nós temos uma interação aqui. Ela vai estar respondendo as perguntas, algumas dúvidas. E algumas perguntas a gente vai fazer aqui no ar. Fique à vontade, faça suas perguntas. Interessante que vocês nos acompanhem nas redes sociais. Nós temos a Central de Carreiras, @Uninter. Muito bacana vocês estar conosco lá, porque lá a gente discute diariamente as questões da empregabilidade, das competências. Então, nos siga nas redes sociais. E você que é nosso egresso, muito importante também que você entre no portal Egresso Uninter e conte um pouquinho da sua história. Porque temos aqui depoimentos, trazemos um egresso, mas muitas vezes, mas e eu posso contar um pouquinho da minha história? Pode, se você não teve a oportunidade de estar aqui neste programa, você entra lá, Egressos Uninter, tem uma aba chamada Depoimento, você conta um pouquinho dessa história. Voltamos para a mesa para a gente falarmos. Para fazer arte precisa ter fé? Não necessariamente, me parece que a arte, ela tem, a professora doutora Hilda é da área, né, da educação artística, então certamente ela vai nos auxiliar muito, mas a arte, ela tem diversas formas de ser expressada, né? Ela pode ser expressada de diversas formas
através da pintura, através da música, através do cinema, enfim, diversas formas, né? E aí não é necessário, vamos pensar, se a gente está pensando sobretudo fé a partir de uma questão religiosa, não é necessário. Mas a religião, ela também é uma forma de expressar a arte. A arte pode ser expressada a partir da religião. Eu acho que esse talvez seja um elemento fundamental. E se a gente pensar, inclusive historicamente, né, pensando, por exemplo, no contexto ocidental, onde a gente fala de cristianismo, a gente vai falar de outras tradições também, mas o cristianismo especificamente tem uma experiência, uma relação muito bonita com a arte, desde sempre, né? Desde os primeiros séculos. O cristianismo sempre teve uma relação com a arte muito bonita. Então, agora é evidente, né, para responder diretamente a sua pergunta, não é necessário ser uma pessoa de fé, né, para produzir arte, para ter relação com a arte, para, enfim, desfrutar de tudo que a arte pode nos proporcionar. Agora, a religião, e aí a gente está falando num país onde mais de 90% da sua população é religiosa, confessa alguma tradição religiosa, a gente está falando de um país que tem, né, na sua raiz aí, na sua raiz cultural, uma relação muito próxima com religiões afro-brasileiras, né, com a questão da África. Então, assim, com a cultura africana, então a gente está falando de uma cultura que tem na sua identidade a questão religiosa, né? E aí a gente, com todas as suas consequências, né, de beleza, de história, de expressividade. Então, quando a gente fala em Brasil, necessariamente a gente vai falar de religião, de religiões, e necessariamente a gente vai falar de arte, e a arte expressada em muitos momentos a partir da questão religiosa. Professor Ailda, quando o professor, ele é um artista, né? Eu sempre digo assim, o professor é um artista nas suas colocações. Mas o professor colocou a questão da beleza dessa arte associada com a fé. Aí nós temos aí várias religiões, vários modelos, mas essa arte, ela é contemplada de diversas formas, como colocou o professor. Pela música, enfim, diversos aspectos, né? Dentro daquilo que a professora tem estudado aí, como é que a gente associa essa religião junto com as artes? Eu acho que eu queria dar um passo anterior, talvez, só para a gente ser um pouco didática, né? Kandinsky, no seu livro do Espiritual na Arte, ele coloca uma frase que é extremamente importante, né? Que o artista produz a partir de uma necessidade, né? Então, essa frase me marca profundamente, porque se a gente for olhar para todas as obras de arte, olhar para toda a produção artística, né? Muito, talvez seja um pouco mecânico a gente falar que a pessoa produz porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que produzir, esse tipo de coisa, né? Então, Kandinsky, ele traz para a gente essa noção da necessidade, que é uma necessidade humana, né? Uma necessidade inerente do ser humano de produzir arte, seja ela uma arte religiosa ou não, né? Agora, então, partindo desse pressuposto, que eu sempre gosto de colocar, porque eu acho que antes da gente falar de alguma religiosidade, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa entender a criatura humana, né? A criatura humana como um ser inerente, um ser criador, né? Um ser coparticipante da criação. Seja lá como for, a sua linguagem, a sua religião e tudo mais, né? Agora, no âmbito das artes visuais, nós temos tantas linguagens, hoje em dia, então, nós temos tantas possibilidades, né, de técnicas, de temas, né, de produções,
que a gente não pode colocar tudo dentro de uma casinha e achar que a gente pode definir alguma coisa, né? Não se faz, né? Hoje em dia, na arte contemporânea, sobretudo, é muito difícil, é muito complicado que a gente defina algum elemento, alguma expressão como a mais correta, como a mais inteligível, alguma coisa do gênero, né? Então, quando a gente fala de religião, aí talvez eu já dê um outro passo nessa questão, né? A gente fala de uma questão que está no âmbito da religiosidade humana, né? Que também permite sobretudo, enfatiza, aprimora, acelera, não sei se pode ser a palavra mais correta, a expressão humana, né? Então, dentro da arte, quando você tem uma religiosidade, transmitir aquela, digamos assim, aquela experiência de infinito, aquela experiência com Deus, a experiência que propriamente dita que você faz com Deus, da sua fé, seja lá em qual expressão religiosa for, eu acredito que a gente tem muitas possibilidades, né? Aí são inúmeras, digamos assim, né? Dentro, obviamente, falando de uma arte mais ocidental e dentro de uma religiosidade mais cristã, isso é notório, né? Porque, digamos que 90% do patrimônio mundial está ligada a essa questão do cristianismo, né? Mas não só, né? Graças a Deus, a gente tem toda essa diversidade, essa pluralidade, né? Porque eu acho que a verdadeira arte, o verdadeiro artista, ele não quer tirar do outro a oportunidade que ele tem para fazer as suas coisas. Eu acho que, pelo contrário, a gente precisa elaborar textos e pretextos para que cada um possa se expressar da melhor forma possível, né? Independente de sua religião, independente da sua idade. Hoje a gente vê crianças produzindo, pintando maravilhosamente bem, né? Então a gente não pode cercar isso dentro de uma caixinha, né? Isso não existe, né? A gente tem que olhar para o lado humano, né? Sempre olhar para o lado humano. E como esse lado humano, ele favorece essas expressões, né? Ele está sempre buscando, o humano está sempre buscando se expressar de alguma forma. E isso, de novo, para voltar para Kandinsky, parte de uma necessidade que é inerente ao ser humano, né? Que é inerente à nossa própria vida, né? Da gente se expressar quando a gente ama uma pessoa, ou se expressar quando a gente está com raiva, né? Isso independe até, né, do nosso estado de ânimo. Então, a arte também é isso. A arte também faz parte, é inerente ao ser humano, no sentido de que, seja lá qual for a sua religiosidade, seja lá qual for a sua cultura, ou mesmo o seu estado, estado que eu digo, status social até, né? A gente sabe que muita gente produz, não até sem dinheiro, né? Então, mais prova disso, de que isso interessa ao humano, né, é impossível, né? Eu não sei se eu respondi, professor, mas eu posso aprofundar mais a questão. Não, tá perfeito. Acho que é tudo dentro do contexto, né, professor? Acho que forma todas as experiências, traz todos os aspectos e que a gente possa entender de uma forma que esta arte, ela faz parte de todos os processos. E muito bem colocado, graças a Deus que a gente tem toda essa vivência dentro de um processo de cristianismo, mas a gente tem a diversidade também, que aí está presente, porque hoje o mundo é formado de tecnologia, formado de ações, de expressões, que a gente tem que valorizar todos os processos. Agora eu queria falar um pouquinho com você. Aí você tem várias experiências, Arlindo, porque você, de fato, arte e fé no seu estado, né? Principalmente, aí você está no Pará, você tem um evento religioso marcado com muita arte, e você vê isso. Como é que você vê esse cenário? Ele é um cenário de fé que pode ser expressado a arte. Eu estou falando do Círio de Nazaré, para os nossos telespectadores, que é um evento
de grandiosidade nacional que acontece aí no Pará. Como é que é isso para você? Como é que você vê esse movimento aí? Exatamente, professor, era o grande exemplo é o grande exemplo que eu tenho para apresentar, né? Eu costumo, quando falo de arte e religião, lembrar o catecismo da Igreja Católica, né? E aí o catecismo ele apresenta a arte como uma forma de expressar, né? Uma linguagem para expressar a verdade, né? E para a Igreja Católica a verdade é Deus. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Belém, é uma expressão de verdade. E aí quem participa do Círio consegue observar várias verdades, essa pluralidade que existe no Brasil, é uma expressão da fé a nível de Brasil, a nível de mundo mesmo, porque a gente vê uma gama muito grande de acontecimentos, né, que não é somente religioso, mas social, e aí a arte ela está presente também. Nós temos, eu vou citar dois eventos que fazem parte atualmente do Círio de Nazaré, antes não fazia. O primeiro é o Alto do Círio, que acontece na sexta-feira à noite, né, que antecede o Círio. Na sexta-feira à noite é uma procissão que acontece, que sai de uma praça até uma outra praça, mais ou menos cerca de 1 quilômetro de procissão, onde a arte vai expressar a religiosidade. E aí é interessante que nessa expressão a gente vê a verdade, e a verdade a partir de inúmeros olhares. E aí tem ano que Nossa Senhora vem vestida de, sei lá, de uma mulher que apanhou do marido, né? E aí é uma verdade a se discutir. No outro ano, Nossa Senhora vem vestida de mulher negra que sofreu na escravidão. Então, a arte ela vai se expressar de várias formas no Alto do Círio, né? A outra expressão é mais profana do que religiosa, que é a festa da Chiquita, que antes não era uma festa agregada ao Círio, por isso que eu considero chamada profana, mas hoje a Igreja Católica conseguiu agregar essa festa ao Círio de Nazaré. Né? Não faz parte da programação, mas ela está inserida dentro do calendário do Círio. No sábado à noite, após a trasladação, a festa da Chiquita é uma festa organizada pela comunidade LGBTQIA+, né? E existem várias expressões artísticas profanas dentro desse evento, né? E aí são duas expressões que a gente consegue observar verdades a partir de perspectivas diferentes, né? E eu acredito que a Igreja Católica, quando ela pensa a verdade, e inicialmente eu falei a verdade é Deus, Deus para nós, para os seres humanos, aliás, quando eu digo para nós, para quem teve uma formação cristã dentro da Igreja Católica, vai pensar Deus através do outro, através do ser humano, através daquele que passa fome, através do estrangeiro, e isso é bíblico. Então, a gente pensar o Círio como uma forma de expressão artística é uma coisa rica, e isso a gente vê muito no dia a dia do período que acontece o Círio. Uma outra questão que eu queria trazer, uma outra observação, é que o Círio ele não é uma colocação somente da Igreja Católica, ele é geral porque todas as religiões participam, o afro-religioso, o evangélico, mesmo que não entre no calendário, mas ele está inserido, ele vai para aquela procissão, ele observa, e isso há essa relação entre fé e arte, fé e cultura. Muito bem, muito bom. Quando você falou que era do Belém, eu falei Círio de Nazaré. Não foi cola, não. É que eu peguei no laço aqui, porque eu gosto muito desse evento. Eu já pude participar 2 vezes. Na verdade, eu gosto dessa diversidade no Brasil, dessa cultura, dessa arte que é expressado pela fé e pela coragem, porque muitas vezes você não tem que só ter fé, você tem que ter coragem também, né, professor? Sem dúvida, professor Sidney. Eu acho que muito importante essa reflexão que o Arlindo trouxe também, né, destacando aí o Círio de Nazaré. O Arlindo, não sei se você sabe, mas eu sou
paraense, né, natural do estado do Pará. Professor, você é do Pará também. Eu sou do sul do estado, eu não sou da capital, fico mais no sul do estado. Então, meu conterrâneo, né, que tá compartilhando essas experiências. E é muito significativo, eu acho que a professora Hilda trouxe uma questão fundamental para pensar a arte como necessidade, né, uma necessidade humana, assim, a arte como algo inerente ao ser humano. Eu acho que isso é fundamental, porque você pensa a questão do ser humano que está sempre criando alguma coisa, né? Nós estamos sempre criando alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa. Eu acho que, de fato, isso faz parte da nossa vida. Agora, uma questão que eu queria ouvir um pouquinho a professora Hilda, dialogar um pouquinho com ela. Ela falou que fez doutorado em teologia e trabalhou no seu doutorado especificamente, me corrija, professora Hilda, se eu tiver compreendido de maneira equivocada, mas me parece que na sua tese de doutorado a professora estudou, né, e fez um trabalho sobre o artista com quem a professora trabalhava, se eu não estiver equivocado, é isso, né? Que tem um projeto com a Basílica. Eu acho que valeria a pena, e eu gostaria de ouvir um pouquinho a professora nesse sentido, sobre essa experiência e como que a professora percebeu, certamente a professora percebeu uma relação, a presença a expressão da religião a partir da arte, não só, né, a partir da pesquisa do ponto de vista teórico, mas porque a professora vivenciava isso na medida que a professora auxiliava, participava diretamente do projeto. Eu gostaria de ouvi-la um pouquinho sobre isso, talvez até muito mais da sua experiência do ponto de vista prático, né, desse projeto, participando diretamente. Eu acho que isso é interessante para os nossos telespectadores também, até algo curioso. Com certeza, obrigada pela oportunidade de falar, porque o doutorado foi uma coisa muito, muito especial para a minha vida, né? Na verdade, eu tenho graduação e mestrado em artes visuais, o doutorado na teologia, por conta do meu objeto de estudo, que foi o artista Cláudio Pastro, e agora faço um pós-doc na área de artes visuais. Então, a teologia está aí dentro desse, digamos, desse sanduíche, né, que são as artes visuais. E eu conheci Cláudio Pastro muito menina. Para quem não sabe, Cláudio Pastro é responsável pelo projeto iconográfico interno da Basílica de Aparecida, e assim que eu o conheci, eu fui assistente dele, né? Trabalhamos muito tempo juntos, eu trabalhando com os painéis, sendo assistente mesmo, né? Então eu pintava, lavava os pincéis, a gente, inclusive a PUC de Curitiba, o primeiro painel, né, porque aí já é uma segunda versão, eu estive com ele presente pintando este painel. Então foi uma vivência muito grande, que eu tive uma oportunidade muito grande, que casou justamente com a minha religiosidade, com a minha fé, né, que é a fé católica, né. Então, eu descobri essa possibilidade de trabalhar com arte sacra por meio desse artista. E, resumindo um pouco a minha trajetória, depois que Cláudio Pastro faleceu, em 2016, eu estava fazendo a catalogação da obra dele, mas com o falecimento dele nós tivemos que interromper a catalogação, e eu entrei no doutorado justamente para continuar minimamente, né? Eu digo sempre minimamente porque a obra dele é extensa, muito extensa, é um artista que tem projetos tanto no Brasil quanto no exterior. Então, minimamente a gente conseguiu fazer, graças a Deus, uma bela pesquisa no acervo em papel que está no Mosteiro Nossa Senhora da Paz. Então, foram digitalizadas 737 imagens, onde eu fiz uma leitura cristológica sobre o trabalho de Cláudio Pastro, mas utilizando a crítica genética, né, que é um método que ele faz referência justamente a esses documentos que não vêm a público, né? Ou seja, o artista ele trabalha ali no seu ateliê, mas não necessariamente esses trabalhos estão ligados com a obra final.
E uma vez sentada com Cláudio Pastro, comentando sobre esses trabalhos, eu disse a ele que eu gostava muito daqueles trabalhos, daqueles desenhos, e me arrisquei a falar que eu gostava muito mais de olhar para aquela originalidade daqueles traços do que para a obra final. E ele me disse, eu também, né? Então, eu não tive dúvida de que no meu doutorado eu poderia fazer uma incursão, né, sobre esse aspecto um pouco mais reservado, digamos, do artista, que é o que a crítica genética fala, né? É aquele canteiro de obras onde o artista ele está livre para fazer o que ele quiser. E foi isso que eu descobri. Apesar da convivência de 35 anos com o Cláudio Pastro, eu descobri que eu não o conhecia, porque justamente era um aspecto da vida dele que estava ali reservado, né? Então, foi muito gratificante para mim poder fazer esse estudo, me ajudou também muito como artista, né? Para eu poder também caminhar dentro da minha trajetória, né? E perceber o quanto essa verdade, né, da qual falava o nosso egresso aí, desculpa, eu esqueci seu nome, quanto essa verdade é importante para que o artista possa se desenvolver, para que o artista possa ir adiante na sua vida, né? E foi o que aconteceu com ele e também na minha experiência de doutorado. Muito obrigado, professora Hilda. Muito bem, muito bem, muito bom ouvir um pouco esse relato da experiência da professora com o próprio objeto de estudo, né? Isso não é muito comum. Geralmente, quando você vai estudar um autor, você não tem, né, essa oportunidade de ter vivido, né, com o autor. E aí a professora teve essa oportunidade muito significativa. Eu acho que ouvi um pouquinho o Arlindo, né? A professora tinha esquecido o nome, mas o Arlindo, nosso egresso, ele comentava dessa questão. Imagina. É o nervosismo. Imagina. Essa questão do Arlindo, que você destacava o Círio de Nazaré e essa diversidade, né? Você mesmo trouxe duas experiências distintas, né? E você destacava uma um pouco mais voltado para a questão sagrada e uma que você disse, essa aqui é um pouco mais profana. E aí eu queria falar um pouquinho com você. Você é nosso egresso de ciência da religião, né? E a ciência da religião, ela é uma ciência que ela estuda basicamente o fenômeno religioso, né? Diferente da teologia, que estuda especificamente a dogmática cristã, estuda Deus e sua criação, estuda uma religião específica, no caso da teologia cristã. A ciência da religião, ela estuda o fenômeno religioso presente na sociedade. E para a gente pensar dentro do nosso tema hoje, eu queria te ouvir um pouquinho como que o curso de ciência da religião contribuiu para você ter uma perspectiva, para você conseguir visualizar a arte, né, a arte sendo expressada a partir do fenômeno religioso na sua diversidade. Ao longo da minha graduação, eu não lembro se foi com o professor Rodrigo Rangel. Eu sempre lembro o nome dos professores, mas agora não me vem à cabeça o nome do professor que eu estudei, um teórico chamado Rudolf Otto, né? E o Rudolf Otto, ele apresenta o sagrado, a ideia de sagrado, como aquele que é voltado à relação com o outro, e não uma relação institucional, né? A relação com o outro no dia a dia, no abraço, no estar presente dentro da sociedade, mas é um exemplo de sagrado mais voltado nas relações cotidianas, nas relações fora do institucional, né? Na minha pesquisa, eu venho justamente trabalhar essa ideia de sagrado, e aí eu puxo uma das religiões de matriz africana, que é o tambor de Mina. É uma religião nascida no Maranhão e que ela busca a religiosidade, busca essa ligação com o sagrado através das expressões artísticas, através da dança, através do canto.
Então, nós temos uma ligação com Deus através do cantar, através do dançar. Essa é a máxima da religião de matriz africana, que eu estudo, né, o tambor de Mina, e essa diversidade ela se dá dessa forma. Na religião católica, por exemplo, nós podemos ver a arquitetura, nós podemos ver outras expressões, e na religião de matriz africana a gente já vê essa questão da dança, do canto, do abraço. Então, o curso de Ciência da Religião ele me trouxe essa possibilidade de compreender o sagrado, né, a partir da sua diversidade, e aí dentro dessa diversidade eu puxo as religiões de matriz africana, porque elas estão diretamente ligadas à arte e elas não usam a arte como uma expressão de linguagem, mas a expressão do ser humano para com Deus. Né? Então, através daquela relação dentro de um terreiro, através daquela relação entre pessoas dentro da comunidade religiosa, o tambor de Mina ele expressa a arte, porque a reza ela é cantada, a chamada para as entidades daquela religião é através da dança, é através do tambor, então, e por isso o nome tambor de Mina. Né? Então, essa expressão artística ela é fundamental e não há, dentro da religião, e não há essa dissociação da arte dentro da religião de matriz africana, né, com a religião. É uma coisa totalmente ligada uma com a outra. Eu costumo dizer que não tem como falar de religião sem falar, não tem como falar de Deus sem falar da natureza. A natureza é a maior expressão divina que o homem pode observar. A mesma coisa na arte, eu acredito que já é um pensamento muito próprio, que a arte ela é uma obra de Deus, tanto que o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, apresenta como uma expressão da verdade, né? E aí essa ligação com Deus, ela se encontra na arte através de diversas formas, e uma delas é a religião de matriz africana, como eu coloco para vocês aqui. Muito bem, Arlindo, muito bem. Eu gostaria de destacar na fala do Arlindo, ele fala dessa diversidade, Sidney, e aí ele cita a questão das religiões, de uma religião de matriz africana, lá do Maranhão, né, que ele mencionou. Talvez esse seja um ponto interessante para a gente pensar no nosso país. Muitas vezes, quando a gente fala em questão de arte, religião, a gente acaba, vem, né, na nossa mente, geralmente, aquilo que a gente pensa a Basílica, a gente pensa o Círio de Nazaré, que o Arlindo destacou, né, que embora seja um evento que tenha participação de outras tradições, mas é entendido como um evento da tradição católica, né, que é a tradição católica que conduz, mas algo que faz parte da cultura brasileira. O que eu queria destacar? Me parece que a gente precisa olhar para a arte em outras tradições religiosas. Por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem a mesquita, né? A mesquita, que é da religião islâmica. E não sei se você já foi, mas algum telespectador nosso talvez já tenha frequentado, participado, não necessariamente em Curitiba, em outro lugar, em outra cidade, mas é sempre um lugar onde também a arte está muito presente. Né? E aí volto lá com o Arlindo, quando ele destaca, de fato, nas religiões as religiões de matriz africana, a arte se apresenta, por exemplo, através da dança, da música, né? E isso é muito significativo, muito relevante. Né? Então, a gente tem na tradição católica muito forte, né, a questão das igrejas, né, da pintura, e aí a gente tem nas religiões afro a questão da dança, a questão da música. Então, a gente buscar conhecer a arte na sua diversidade, nas diversas tradições religiosas do nosso país, isso é muito interessante, porque a diversidade ela só promove riqueza, né? Riqueza de conhecimento, riqueza de você poder desfrutar de um evento, de um momento, né, onde a arte está
presente, isso é muito significativo. Talvez falte isso, e se eu pudesse deixar aqui vamos dizer assim, quem sou eu para deixar aqui um conselho, né, para o nosso telespectador, mas eu acho que vale a pena destacar, para todos nós, né, eu até me incluo nisso também, a gente precisa conhecer mais de que maneira a arte vem sendo expressada nas outras tradições religiosas, porque é algo muito bonito, muito relevante, muito significativo, e isso vai enriquecer. Veja, o Arlindo, ele cita uma religião de matriz africana que eu particularmente não conheço, né? Eu não conheço. Então, assim, e certamente, como ele já destacou, essa religião expressa a sua fé a partir da arte de maneira muito significativa, muito, muito bacana. Eu acho que isso é talvez algo que a gente tem que aprofundar no nosso país, porque acabamos conhecendo mais a arte voltada para a religião cristã, ou ligada à religião cristã, do que outras artes. A arte no hinduísmo, a arte na Umbanda, a arte no Candomblé. Quer dizer, todas essas tradições religiosas expressam, né, a arte, a fé a partir da arte. E às vezes a gente não conhece. Justamente era algo que, nesse momento, eu queria que os nossos telespectadores tivessem um pouquinho mais dessa vivência, dessa experiência. Aí eu pergunto para você o seguinte, na colocação do professor aqui, a gente acabou nominando mais alguns segmentos, mas aí eu vejo, por exemplo, nós temos aí no cristianismo a pintura, nós temos aí essas coisas dos vitrais que são lindos, existe todo uma cultura por detrás de tudo isso. As próprias igrejas hoje são grandes museus de artes, né? Porque hoje se manifesta, eu sempre digo assim, eu trabalhei muito com turismo religioso, principalmente circuito europeu, numa época que eu fazia circuitos para certos grupos. Mas aí a minha pergunta é assim, você hoje, das artes visuais, como você vê a expressão das artes em outras religiões? Eu vejo, por exemplo, aqui, um exemplo, né? Então, hoje eu vejo uma arte muito presente, musical, no mundo evangélico. Eu vejo, por exemplo, esses movimentos gospel com grandes artistas, com grandes canções, mas quais os outros cenários, Hilda, você vê hoje? Como é que isso pode se apresentar ou já vem se apresentando e não faz parte do nosso conhecimento enquanto público? Essa é uma excelente pergunta, mas eu quero enfatizar aqui uma coisa que o nosso egresso Arlindo falou, né? Agora eu estou me retratando, que assim, algumas religiões ou mesmo algumas culturas, eles não dissociam, né, aquilo que é a arte da própria vida. Se a gente olhar para os povos originários, por exemplo, os indígenas, né, não há essa dissociação. Aqui, isso é arte, isso é a minha vida agora. Por isso que a gente ouve muita gente aqui no nosso âmbito mesmo, né, até acadêmico, que fala assim, eu não entendo nada de arte, né? Então, isso significa que a gente está dissociando muito a arte da vida, né? E se a gente olhar para outras religiões e para outras culturas, sobretudo as orientais, né, essa dissociação não existe, de jeito nenhum. Então, aquilo que é a minha vida, eu transporto para a arte. Por exemplo, numa cultura indígena, né, aquilo que eu faço, né, aquela colher que eu vou produzir é uma colher que ela é bela, ela tem a sua beleza porque ela produz, ela é um utensílio que faz bem o seu papel, digamos assim, né? E não é que fulano fez aquela colher, não existe aquele o artista, né? Eu acho que dentro da cultura ocidental, quando começa a aparecer o artista, parece que um pouco há essa separação, né? Essa dissociação, da qual o Arlindo frisou muito bem, que tem culturas que é quase inconcebível você separar a vida da arte, né?
E isso em várias outras religiões, né? A gente pode ver, obviamente, que eu acho um pouco complicado falar do mundo ocidental, né? Por isso que eu me referi às culturas orientais, aos povos originários, que ali a gente vê, por exemplo, as próprias matrizes africanas, o hinduísmo, o budismo, né? Tudo tem essa propriedade de recorrer à vida como uma coisa só, a vida e a arte como uma coisa só. Às vezes nem é nomeado arte, né? O indígena, quando ele faz um banco, aquilo não é arte para ele, né? Outro dia eu vi uma indígena da tribo Tupinambá falando sobre um manto, onde ela dizia, não, isso não é arte, né? Ou seja, isso é o próprio território da vida dela, faz parte do povo dela, é intrínseca à cultura dela, né? Ou seja, quando o manto se desloca daqui do nosso país para um outro país, é um território que se desloca, não é só um objeto feito com penas ou plumas ou com nós, alguma coisa assim. Então, só esse exemplo já diz para a gente o quanto nós ocidentais dissociamos, né? Dissociamos aquilo que é a arte daquilo que é a própria vida, né? Aí, claro, as pessoas vão lidar com a arte contemporânea de uma outra forma, né? Vão lidar com uma arte de outra religião de alguma outra forma, só com o aspecto intelectual, sem perceber que aquilo que eu falava antes, nasceu de uma simbologia daquele povo, nasceu de uma necessidade daquele povo, né? E os povos originários, eles nos trazem isso de volta. Eu gosto muito de estudar todas essas questões, mas no âmbito da antropologia, né? Porque ali a gente percebe que a vida não está dissociada da arte. A vida e a arte, elas são uma coisa só. Porque fica complicado quando a gente começa a intelectualizar demais tudo, né? Então, a gente precisa deixar como que o espírito fluir, né? Esse espírito que na Igreja Católica a gente pode falar do Espírito Santo, mas com certeza em outras culturas, em outras religiões, ele tem uma outra denominação, né? E isso é muito claro, né? Para quando a gente vai estudar nas artes visuais, ou mesmo dentro da história da arte, ou dentro da arte sacra, não existe essa separação, não existe essa dissociação, né? Tudo está imbuído dentro da própria vida, isso faz parte da própria vida, né? Eu acho que isso é uma questão importante que nós ocidentais devemos rever, né? Porque se a gente acha que tudo parte de uma questão apenas intelectual, dissociada daquilo que é o nosso próprio coração, talvez a gente não alcance essa beleza e essa maravilha humana, né, que a gente está comentando aqui das outras religiões. Muito bem, só que queria fazer um destaque. Nosso telespectador, o Ricardo. Ricardo, você acabou de mandar uma mensagem aí que você já visitou a mesquita que o professor mencionava. Essa mesquita é uma mesquita que fica aqui nas ruínas de São Francisco, Curitiba, aberta ao público para visitações durante a semana, e final de semana tem a famosa expressão da arte, né? De vários artesãos vendendo a sua arte numa feirinha, que é uma feirinha que acontece em Curitiba, e a mesquita, do qual o Ricardo mencionou aí no chat, o Ricardo já esteve na feirinha. Fica aqui o seu relato, que ele fez questão de dizer, eu já estive aí na feirinha. Seja obrigado aí pelo seu relato. Muito bem, professor Sidney. Só para destacar uma questão, nessa discussão entre a professora Hilda e o Arlindo trouxeram, essa questão de dissociar, né, arte e vida e superar, quando a gente superar esse dualismo, professora Hilda, Arlindo, certamente a gente vai deixar de ver a arte como algo de fato intelectualizado, que é só intelectualizado, e aí se acaba também, a arte acaba se tornando também algo elitizado, né? A sensação que se tem muitas vezes é que somente a arte, a verdadeira arte, né? Se é que a gente pode usar essa expressão, que não me parece a melhor, mas até mesmo a arte é algo, desfrutar da arte é algo para
para as elites. E não, né? A arte é algo da vida. E a gente precisa viver a arte e expressar e desfrutar da arte enquanto desfrutamos da vida. Né? Sem esse dualismo, superar esse dualismo talvez seja o nosso desafio aqui no mundo ocidental. Eu vou pedir para que os estúdios não nos fechem nesse momento, vamos ficar os 4 aqui, porque nosso programa está quase chegando ao fim, mas aí fica uma pergunta que eu gostaria de falar aqui com vocês 3. Nós estamos falando da questão da fé, de arte, de questão das religiões, mas aí nós estamos falando de um programa que se chama Competência e Empregabilidade. Como é que vocês, hoje, trabalhando os 2 cenários, fé e arte com empregabilidade, existe espaço para que essa arte com fé esteja aí com empregabilidade? Como é que você vê isso, Arlindo? A gente costuma trabalhar nas ciências da religião, no ensino religioso escolar, né? Essa temática, arte e religião, né? E ao falar de arte e religião, a gente pode estar trabalhando a questão de você poder ser um artista profissional, né? E ao mesmo tempo ter a sua religião, fazer essa ligação, fazer essa mesclagem entre religião, que a gente já discutia antes, entre religião e sociedade, né? E o meu aluno, ele consegue perceber, ele precisa perceber essa ideia de religião e sociedade a partir daquilo, religião e arte, a partir daquilo que ele vivencia, seja na escola, seja no trabalho. Então, falar de empregabilidade dentro dessa relação entre fé e arte, né, é justamente pensar essa sociedade, né, acolhendo essas 2 categorias, essas 2 ideias, né, de uma forma mais acessível, né, porque a religião, ela tem uma série de questões, e a arte, quando a gente volta nosso pensamento para a arte, a gente também levanta uma série de questões. E as possibilidades de chegar a uma verdade, a chegar a um conhecimento dessas 2 categorias, ela se dificulta. O aluno, ele não tem vontade de ir a uma igreja, conhecer a arquitetura. A ideia do professor, o convite do professor Adriano, justamente de levar alguém a conhecer uma mesquita, isso daí já é turismo. E aí a gente está falando, sim, de empregabilidade. O ensino religioso, ele tem essa ideia, essa vontade, essa necessidade de trabalhar a questão da arte e da cultura, né, da arte e da fé, justamente para levar o aluno àquela importância de se conhecer a sociedade onde ela está inserida. Muito bem. É isso. Hilda. Ok. Essa pergunta é um pouco capciosa, porque eu tenho vivenciado bastante na minha vida profissional todas essas questões, né? E o que eu posso dizer a respeito da empregabilidade é que, assim, eu vou falar da minha experiência pessoal agora, tá bom? Como a gente não, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer algo que seja repetido só para ganhar dinheiro, né? Nesse âmbito da arte sacra, estou falando da minha experiência, né? É muito difícil quando a gente fala apenas em ganhar dinheiro, sabe? Porque por causa daquela dualidade que a gente estava falando antes, né? Existe essa dissociação. Então, a arte é cara, a arte é elitista, né? Porque a nossa igreja ocidental não, de fato, não concebeu ainda essa questão da arte como algo que é inerente ao ser humano, né? Agora, outra coisa também que eu queria colocar é que, por exemplo, quando a gente faz arte sacra, né, a gente tem que tomar, eu pelo menos especialmente, né, eu tenho feito muitas pesquisas, tenho olhado algumas produções, sobretudo a minha, com um olhar bastante crítico, para que a gente possa, através da nossa arte, transmitir de fato
a fé que a gente deseja, né? Senão, senão vira aquela dicotomia de novo. A arte que é separada da fé. Então a gente faz aquilo só para ganhar dinheiro. E isso a gente sabe que tem bastante, mas não só nesse âmbito da arte, da cultura, mas em todos os outros âmbitos, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu especialmente tenho me deparado muito com esses temas agora, para que a gente possa produzir alguma coisa que seja relevante, né? Que diga algo para o mundo, que tenha um significado, que tenha uma abordagem humana naquilo que a gente transmite, né? Por exemplo, quando a gente produz um objeto para que seja vendável, que ele não seja só vendável, né? Que ele possa transmitir alguma coisa a mais, que ele possa ser um objeto que me ajude a lembrar por que eu comprei aquilo, né? Então essa pergunta vem ao encontro daquilo que eu tenho feito ultimamente. Agradeço a pergunta, sobretudo, né? Porque é de fato uma questão muito singular, muito peculiar, né? Porque a gente vê de tudo um pouco, né? Assim, tanto no âmbito não só religioso, né? Mas também em outras vertentes da sociedade também. Mas acho que essa questão, sobretudo do ganhar dinheiro, da empregabilidade, ela tem que ser vista com muito cautela, com muito cuidado, né? Porque senão a gente vai fazer arte ligada à fé só para ganhar dinheiro, né? E aí é uma questão bem, digamos assim, bem sutil, né? Estamos ali num limiar bem sutil, né? Todo mundo precisa viver, todo mundo precisa ganhar seu dinheiro, mas a gente também precisa entender como que a nossa arte pode, de fato, estar, né, a serviço, né, daquilo que a gente quer transmitir, não é mesmo? Mas de qualquer forma, eu dentro do que a gente está debatendo aqui, né, professor? Esses movimentos de arte e fé, eles, além de levar as multidão, eles movimentam muitos cenários, né? E às vezes é um cenário de empregabilidade temporário, mas de fato, em certos eventos, ele traz um grande movimento, que ele se torna um movimento que agrega as corporações e faz, como é que se diz? Acontece, né, a empregabilidade naquele segmento, naquele setor. É temporário, mas acaba acontecendo, né? Sem dúvida. Eu acho que se a gente pensar isso a nível de Brasil, especialmente, que é o país onde nós estamos, a gente tem, e você tem a presença da religiosidade muito forte no país, né? Então você tem diversos movimentos, né? Você tem eventos como o Círio de Nazaré, você tem a questão do turismo religioso, que você trabalhou um tempo com isso, destacava. Quer dizer, e aí, nesses diversos cenários, você tem a questão da empregabilidade e você tem ao mesmo tempo ali, por exemplo, vamos imaginar de novo, né, o Círio de Nazaré, que é um evento muito significativo no país, onde você tem um movimento, o Arlindo poderia falar sobre isso melhor do que eu, um movimento econômico muito forte na capital do estado, no interior do estado, em todas as regiões que o evento, que envolve o acontecimento do evento. Você tem uma questão de empregabilidade, né, muito forte. Aliás, essa empregabilidade que acontece inclusive anterior ao evento, né? A pessoa começa a trabalhar muitas vezes antes da realização do evento e continua posteriormente, e ao mesmo tempo você tem a arte, a religião sendo expressada a partir da arte, e uma arte que sobretudo transmite vida. Eu acho que isso é muito bacana, muito bonito, e eu acho que esse deve ser sempre o nosso compromisso, né? É possível, Sidney, expressar a nossa religiosidade, expressar a nossa vida através da arte, né? A partir de uma arte que é comprometida com a dignidade humana e promover, né, essa empregabilidade que é sem dúvida fundamental para todos nós. Muito bem. Estamos chegando ao final da competência e empregabilidade, mas vamos deixar 2 minutinhos para os nossos convidados
em cima da reflexão da Sueli, nossa telespectadora, que ela nos coloca assim, vou ler aqui para todos. Sueli, podemos dizer então que a arte segue e se expressa conforme o seu tempo em que vivemos? Ela se atualiza ao nosso cotidiano? Seria mais ou menos isso? Nossos convidados, 2 minutinhos, estamos chegando ao final, competência e empregabilidade. Vamos começar com a professora Hilda, por favor. Na verdade, assim, quando a gente vai estudar a história da arte, é o que mais, um dos pontos que a gente avalia é justamente em que tempo, em que local e como aquela arte foi produzida. Sobretudo no emprego da materialidade mesmo que o artista tem, que recorre àquilo e tudo mais, né? Então, se a gente for dentro do panorama da história da arte, os vários movimentos que a gente abraça, né, dentro desse panorama todo, a gente percebe, sim, que a arte registra o seu tempo, né? O artista ele está imbuído dentro daquele tempo. Ele faz com que a sua expressão registre aquilo que ele está vivendo. Por exemplo, eu estudo agora um artista no pós-doc, que ele produziu obras na época da ditadura militar, né? E esta arte, essas obras que ele produziu, dialogam com aquilo que a gente estava vivendo naquele momento, na década de 70 a 80, né? Então, o artista ele é um pouco espelho dessa sociedade, sim. Eu diria que sim. Muito bem. Volto para... Eu acredito... Pode falar, querida. Posso falar? Eu acredito que sim também. Atualmente eu estou pesquisando no meu mestrado essa religião de matriz africana, que é o tambor de mina que nasceu no Maranhão. E aí eu estou estudando algumas formas de expressões dessa religiosidade nos jornais e no cyberespaço, né? E aí a gente vai ver ao longo da história que do século XVIII para cá, né, há essa diversidade da forma como a religião se mostra, né? E aí, quando eu falo religião, eu estou falando do tambor de mina, que é uma religião que está diretamente ligada à arte, à dança, ao canto. E aí a gente, quando chega no cyberespaço, a gente observa nas redes sociais, no YouTube, que é meu objeto de pesquisa, a gente percebe esse mostrar artístico de forma diferente. Não é mais um mostrar artístico como era no século XVIII, como era no século XIX. E para responder a Sueli, eu acredito que sim. Chegamos ao fim, professor. A gente sempre fala, competência e empregabilidade começa, 1h, aí quando a gente vê, agora aqui chovendo perguntas, nossos alunos, já vou responder uma pergunta aqui, para não deixar ninguém sem resposta. A pergunta que falaram aqui, como é que fica a questão das igrejas todas deterioradas, processo de restauração? Vamos ter um programa que nós vamos falar aqui sobre o papel do restaurador, como é que se faz o processo de restauração. Porque às vezes a pessoa pensa que fazer uma restauração é ir lá e pintar. Existe todo um estudo por trás disso, mas isso é num outro programa que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre a questão da restauração nas igrejas, enfim, essa arte que hoje precisa ser preservada. Professor, muito obrigado. Sua fala final, por favor. Quero agradecer, professor Sidney, mais uma vez, aos nossos telespectadores, agradecer à professora Hilda, agradecer ao Arlindo, nosso egresso do curso de Ciência da Religião. Oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Competência e Empregabilidade. Desta vez a gente refletindo sobre a fé, sobre a arte e essa diversidade de expressões que foi muito significativo. Mais uma vez, como sempre, o programa Competência e Empregabilidade trazendo reflexões importantes, reflexões que promovem o conhecimento, promovem o crescimento pessoal e intelectual dos nossos alunos, de todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você que esteve conosco, aos nossos convidados que puderam compor a mesa. Professora Hilda, muito obrigado. Hilário, muito obrigado. E dizer a todos vocês que estão nos assistindo, é muito importante
falar sobre arte, discutir sobre arte. E qual é a arte que eu quero, que eu entendo? Se você não entende, procure estudar um pouquinho. Competência e Empregabilidade vai ao ar toda segunda-feira, às 17h15. Te vejo na próxima semana. Muito obrigado a todos.